Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com Paulo Barreto, diretor de tecnologia, e Júnior Ribeiro. Ele é diretor de negócios da TIR. Olá, tudo bom? Paulo e Júnior, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Agradecemos muito esse convite. Muito obrigado. Muito Obrigado, viu, obrigado, Júnior? Daniel, pela oportunidade. Valeu. Legal, um grande prazer recebê-los. Muitos assuntos para tratarmos. Eu quero começar o nosso bate-papo com o Paulo. Paulo, se você puder compartilhar com o nosso público, nos fale sobre a criação da TIR, o que é a empresa e como surgiu o projeto, por favor. A TIR, Daniel, ela surgiu em janeiro de 2013. Foi um projeto que nós criamos. Eu tinha vindo de outras sociedades, e esse projeto que nós criamos, nós visualizamos a oportunidade de oferecer tecnologia, naquele momento, né, faz quase 20 anos, oferecer tecnologia de modo simples. Isso parece óbvio, mas não é. O mundo técnico é muito complexo. E muitos empresários, eles não têm uma formação técnica, e nem é para ter, na verdade. E alguns oferecem resistência ou têm alguma dificuldade para selecionar aquela tecnologia que melhor adequar para eles, porque eles não compreendem plenamente. O nosso projeto nasceu com a ideia de oferecer alta tecnologia, oferecer recursos de TI, mas oferecer isso de uma linguagem em que o cliente possa entender. E essa comunicação tem dado muito resultado, porque nós traduzimos um techniquez de nerd, de geek, para uma linguagem de negócios, e isso tem feito diferença. Isso foi o objetivo do nosso projeto ao criarmos a empresa nessa jornada, né? Nesses 20 anos, quase 20 anos que se passaram. Perfeito. Agora vou colocar o Júnior no bate-papo, na entrevista. Júnior, naturalmente que os serviços que vocês oferecem acabam ajudando as empresas, os empresários, e eu gostaria justamente que você falasse desse impacto positivo que vocês identificam no dia a dia. Fale um pouquinho sobre esses serviços, sobre os feedbacks que vocês acabam tendo e da importância desse serviço, por favor. Sim, eu acho que o Paulo falou uma coisa bastante interessante, né? Nós traduzimos o techniquez para a linguagem mais simples. A gente leva a tecnologia com simplicidade para as empresas. E a gente oferece isso. A gente oferece a simplicidade, a gente é bastante direto naquilo que a gente faz, sem ficar enrolando o cliente ou oferecendo coisas desnecessárias, e temos isso como um grande diferencial. Então, nós fazemos isso com bastante objetividade, bastante simplicidade. Então, esse é o nosso DNA desde o início. Perfeito. Paulo, com os ataques cibernéticos sendo cada vez mais frequentes, qual é a importância da segurança da informação para as organizações? Daniel, essa pergunta é muito importante. A segurança da informação, ela é vital para as organizações. E, infelizmente, nem todas as organizações enxergam isso com clareza. Fica muito vago quando nós falamos apenas segurança, né, ataques. Isso é uma perspectiva um pouco mais generalizada, né? Nós temos uma veia muito forte na parte de segurança. E eu gostaria de explicar rapidamente alguns pontos que consideramos muito importantes que os empresários precisam saber. A segurança, na verdade, ela é dividida em três grandes... Nós poderíamos dividir a segurança em grandes três áreas, né? A segurança de perímetro, que nós chamamos, parece um nome muito bonito, mas, na verdade, é o firewall que a empresa tem, é a detecção de intrusão que existe, é aquela ferramenta que que impede o hacker de invadir a empresa. É o mais tradicional quando se fala de segurança, é isso que se pensa. Aí eu preciso de um firewall poderoso, eu preciso ter um IDS, né, que é um detector de intrusão, de ações maliciosas. Mas a segurança não é só isso. Quando nós falamos de segurança, por exemplo, nós falamos sobre segurança de dispositivo, que já é um outro aspecto da segurança. E nós conseguimos isso com agentes como o antivírus. O antivírus,
ele é uma ferramenta de segurança. Ele impede que um vírus se aloje, que o malware se conecte, impede um ataque em que os dados sejam sequestrados da empresa ou os dados sejam criptografados. É uma ferramenta muito importante. E é um segundo aspecto de segurança, que nós atuamos forte também, junto com os nossos clientes, além da própria segurança de perímetro. Mas isso, Daniel, ainda não é o suficiente. Existe um terceiro aspecto que, na verdade, fica um pouco esquecido e ele impacta muito. É o que nós chamamos da segurança dos dados. Ó, só para você ter uma ideia. Imagina o prejuízo que é causado se, por engano, um funcionário anexa uma planilha com a folha de pagamento da empresa e manda para um cliente isso, por exemplo. Ou, pior, uma situação assim, mais terrível. Um colaborador mal intencionado, uma pessoa mal intencionada, que pega os documentos de um projeto que a empresa está desenvolvendo, que está gastando muito dinheiro com aquilo, com testes, com tecnologia, com compra de equipamentos, para lançar um produto no mercado, e de repente alguém pega aquilo e manda para o concorrente. Então, você tem a segurança de perímetro, você tem a segurança do dispositivo, o antivírus, mas você não tem a segurança dos dados. Os dados ficam vulneráveis. E nós trabalhamos forte com isso. Nesse aspecto da segurança dos dados, nós temos realizado um trabalho muito importante com os nossos clientes. Nós temos algumas ferramentas importantes que ajudam a proteger os dados. Então, 80% do vazamento de dados são acidentes. As pessoas erram, Daniel. As pessoas, elas erram. Nós erramos. Faz parte da natureza humana eu cometer um erro. Eu estou lá correndo, trabalhando, o pessoal está mandando um e-mail, atendendo o telefone ao mesmo tempo, aquela correria do dia a dia. Na hora de anexar o arquivo, em vez de anexar aquele arquivo da proposta, seja lá o que for, manda a planilha de folha de pagamento. É um erro. Não houve intenção, né? Não houve uma má intenção, mas há o prejuízo. Então, com o ferramental adequado que nós podemos oferecer para os nossos clientes, na hora que ele anexa aquela folha de pagamento, aquele documento do projeto que está sendo desenvolvido, aquelas ações, aqueles documentos importantes, que inclusive isso, já fazendo uma introdução, a própria LGPD, a Lei de Proteção de Dados, que prevê a proteção dos dados, né? Na hora que ele anexa esse documento, o sistema fala, não, não pode, não vai anexar esse documento. Então, evita o erro. Ou mitiga aquela ação maliciosa daquele sujeito que está com má intenção. Aquele sujeito vai querer, então, tirar um print screen daquele documento? Não consegue. Ele quer imprimir? Não vai. Quer mandar pelo Google Drive? Não vai dar. Via FTP, pendrive, ele vai tentar fazer tudo. Não vai conseguir. O dado está protegido. Desta forma, abrangendo desta forma, nós fechamos o cerco do que se diz segurança. Fechamos a segurança do perímetro, fechamos a segurança do dispositivo e nós protegemos os dados também. Dessa forma, nós garantimos a segurança. Tá? Por isso que é muito importante essa questão aí que você levantou sobre a segurança e os ataques e tudo mais. Perfeito, é isso aí. Muito bem explicado. Agradeço a você, viu, Paulo, pela explicação. E agora, Júnior, esse mercado em que vocês atuam é um mercado extremamente disputado, muitos players, a concorrência é enorme. Então, eu gostaria de escutar uma breve avaliação sua sobre se existe uma fórmula para uma empresa ter sucesso nessa área. E eu emendo com uma outra questão. Qual é o diferencial da TIR? Perfeito. Eu costumo dizer que essa resposta custa $1 bilhão, né? Portanto, contudo, a gente compartilha ela às vezes. É muito clichê o que a gente fala, mas a gente experimenta e faz isso, então não faz sentido nenhum falar outra coisa. Que a forma do sucesso, seja na tecnologia ou em qualquer outra coisa, é o amor, a paixão que a gente faz aquilo, né? Então, a gente é apaixonado por tecnologia, a gente respira tecnologia, a gente fala de tecnologia. Então, eu acho que se a gente pensasse em fazer outra coisa na vida, não daria certo, porque a gente gosta disso, né? Então,
Isso reflete no nosso atendimento. Os clientes percebem a vontade que a gente tem de fazer o atendimento porque amamos o que fazemos. E isso é muito nítido. E com isso, automaticamente gera novos negócios, gera novas oportunidades, os clientes nos indicam, e nos indicam justamente pelo nosso desempenho, pela nossa vontade de fazer, pela nossa vontade de atender. Então, para mim, esse é o grande segredo. Pelo menos para mim é o que a gente, para mim, para o Paulo, é o que a gente aplica na nossa empresa e é o que vem dando certo. E com isso, temos clientes que estão conosco há mais de 10 anos. Então, é o resultado de fazer um trabalho bem feito, com amor, com paixão e com dedicação. Esse é o resultado. Né? Clientes que têm mais de 10 anos com a gente, indicando e por aí vai. Então, esse, para mim, é o grande sucesso para o negócio na tecnologia e para outras coisas também. Legal, é isso aí, Júnior. Obrigado pela resposta e pelas observações. Eu convido o Paulo novamente para participar da entrevista, porque, Paulo, você falou brevemente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, discorreu sobre o assunto e também sobre alguns serviços e o assessoramento que vocês prestam aos clientes. Eu gostaria também de me aprofundar um pouco mais nisso. Gostaria que você fizesse um resumo da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem sido discutido especialmente no mercado corporativo, e como vocês têm auxiliado os clientes em relação a esse tema. Ótimo. Isso também é um assunto muito importante. A Lei Geral de Proteção de Dados não é uma novidade no mundo. Na verdade, na Europa, nos Estados Unidos, leis já estão em vigor. Quando nós falamos sobre isso, imediatamente as pessoas pensam, a gente pensa, proteger o nome, proteger o CPF, proteger dados que sejam sensíveis da pessoa, endereço, ou qualquer outra coisa que possa ser usado para indevidamente, ou golpes, ou seja, qualquer outra coisa. Mas, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é mais do que isso. Eu acho que nós poderíamos visualizar como uma lei geral de proteção das pessoas. Pensa dessa forma. Não é só os dados. Qualquer coisa que possa levar a uma discriminação é envolvido nisso. Então, a religião de uma pessoa, isso é considerado um dado sensível. Se a pessoa tem uma doença crônica, contagiosa, seja lá o que for, por exemplo, uma pessoa que é HIV positivo, essa pessoa pode sofrer uma discriminação em diversas áreas. Para arrumar um emprego, um relacionamento com outras pessoas, imagina que essa informação seja vazada para todo mundo. Imagina o dano pessoal que essa pessoa vai sofrer quando uma coisa pessoal dela é divulgado publicamente, numa situação extrema, né? Por exemplo. Então, a religião de uma pessoa pode ser considerada uma coisa muito pessoal, que pode causar uma discriminação. A saúde dela, a etnia da pessoa, ou seja, diversas situações ou diversas informações que podem causar algum prejuízo caso essa informação caia em mãos erradas ou seja publicada publicamente, alguma coisa nesse sentido. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados visa proteger a pessoa. E numa empresa, por exemplo, você tem o cadastro de recursos humanos, vamos supor, onde todos os dados pessoais, família da pessoa, se a pessoa tem filhos, as datas de nascimento, saúde da pessoa, muitas vezes é registrado na empresa, não com objetivos discriminatórios, obviamente, mas com o objetivo de entender como que é a pessoa, e essas informações precisam ser guardadas. Essa é a lei. Esse é o espírito da lei, proteger as pessoas. Nós temos trabalhado com os nossos clientes, ajudando nesse ponto também. Nós temos ferramentas importantes, Daniel, que ajudam as empresas a proteger esses dados, a impedir que esses dados que são pessoais, que são dados sensíveis, eles sejam vistos por pessoas que não devam ver, que sejam copiados ou mandados para pessoas ou empresas que não devem ter acesso a isso. Dessa forma, nós ajudamos a proteger as pessoas e a proteger os dados das pessoas através de ferramentas. Essas ferramentas
protegem. Está associado um pouco com aquela pergunta anterior, né, que eu respondi, que tem muito relacionamento, né, em relação ao LGPD. E, na verdade, com as nossas ferramentas, nós ajudamos a proteger as pessoas, as suas informações, a sua individualidade, e garantir que as empresas estejam de acordo com essa lei. Muitas empresas, hoje, para poder prestar serviços para empresas estrangeiras, é solicitado de que elas cumpram essas normas. A lei LGPD no Brasil é muito parecida com a lei europeia, muito próximo, e a lei que tem vigor na Europa, e também um pouco com os Estados Unidos. Então, muitas vezes é solicitado para os nossos clientes, olha, para que eu possa prestar serviço, eu preciso garantir de que eu possa garantir a segurança dos dados, de que os dados pessoais serão protegidos e tudo mais. E nós ajudamos os nossos clientes nesse quesito também, nessa proteção dos dados e em estar em conformidade com a LGPD. Legal. Agora, Júnior, vocês trabalham com tecnologia, respiram inovação, estão sempre atrás das novidades e, naturalmente, isso faz parte do dia a dia dos profissionais que integram a TIR. Nem todas as pessoas são assim. Os mais antigos ou aqueles mais tradicionais têm receio de apostar justamente nesses novos dispositivos, nas novas tecnologias, têm receio do ambiente virtual. Por essa razão, eu gostaria de pedir para que você justamente dê um recado, uma dica para essas pessoas que apostam ainda nos métodos mais tradicionais e antigos e que nem sempre são eficientes. Então, o que você pode falar para esse tipo de profissional, gestor, que tem receio de adotar as novas tecnologias para tornar o seu negócio mais eficiente? Ótimo, excelente pergunta. Quando a gente fala em inovação, quando a gente conversa sobre inovação, a primeira frase que aparece nas rodas de conversa é: tem que pensar fora da caixa. Essa é a primeira coisa que as pessoas falam. Mas o que eu tenho observado é que as pessoas estão tão inseridas dentro de uma caixa, tão inseridas, que elas não conseguem pensar fora delas. Então, são tantas situações que levam um empresário a ficar literalmente dentro de uma caixa fechada que eles não conseguem pensar fora delas. Então, o que eu procuro fazer como exercício de pensar fora da caixa é conversar com pessoas de outras áreas que não têm necessariamente a ver com a nossa área. Trocar ideias sobre o negócio delas, modo que elas tocam esses negócios, fazem esses negócios. E com isso eu tenho insights que cria coisas que muitas vezes a concorrência não pensa. Justamente porque eu estou preocupado em pensar de fato fora da caixa. Né? E não só com pessoas de outras áreas, mas com pessoas da mesma área, mas que pensam completamente diferente de mim. Então a gente sempre tem contato eu sempre tenho contato com pessoas desse tipo, tanto de áreas diferentes, quanto de pensamentos completamente diferentes dentro da mesma área, e assim eu consigo ter bons insights para poder criar novas maneiras de fazer as coisas, criar as nossas inovações. Aliás, é assim que eu crio as nossas inovações. E sobre a parte de quem tem medo de arriscar, é complicado uma pessoa ter medo de arriscar e querer empreender, né? Na verdade, essa pessoa precisa ter um pouco de coragem, né? E quando a gente fala de coragem, a coragem ela tem um pouco, ela permite você ter um pouco de medo. O que ela não pode ser é desprovido de medo, né? Quer dizer, é bom sempre ter um pouco de medo. Então, uma pessoa tendo coragem e tendo um bom gerenciamento de risco, que isso é muito importante, que trago essa questão até do mercado financeiro, né? Para a área empresarial, se a pessoa ter um bom gerenciamento de risco, ela vai bem. Então, tem que ter coragem e gerenciamento de risco para as pessoas que não querem arriscar muito. E eu acho que essa é a questão tanto da inovação quanto a questão da pessoa querer romper a barreira do medo de empreender. É por aí. É isso aí, obrigado, viu, Júnior? Agora, Paulo, além da segurança e também
a intenção da conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, como a TIR pode ajudar os empresários a desenvolver equipes mais produtivas para os seus clientes? Isso tem sido um desafio para muitas empresas. É realmente desafiador. A grande questão, conversando com um cliente, nesses dias, inclusive, ele falou para mim, não sei o que os meus funcionários fazem quando não estou olhando. Então, isso gera alguns medos, alguns receios. Na verdade, é difícil medir. Como que eu posso medir a produtividade dos meus colaboradores? Como eu posso saber o nível de empenho individual de cada um deles? Como que eu meço isso? Eu posso medir isso pelos resultados finais obtidos? Posso. Mas isso garante de que o que foi feito é o máximo que eles poderiam ter feito? Não. Eles poderiam talvez ter feito mais, ou talvez eles se sobressaíram, se empenharam plenamente e obtiveram o máximo possível das suas próprias capacidades. Como medir isso? Então, isso tem sido uma questão que nós temos ajudado bastante também os nossos clientes. Essa questão de medir e mensurar a produtividade, o empenho, tanto das equipes quanto individualmente. Essa questão ainda se agrava, Daniel, com as pessoas trabalhando em casa. Se alguns empresários têm receio do que os colaboradores estão fazendo dentro da empresa, o que as pessoas estão fazendo em casa? Né? Como que eu posso saber que não dá para medir isso? Né? Vai ficar mais difícil. É claro que precisa ter um pouco de confiança, mas esse receio existe nos empresários. É comum. Nós temos ajudado os nossos clientes nesse ponto, a medir a produtividade, o empenho, tanto individual quanto das equipes. E isso é através de ferramentas. Imagina que, através de um ferramental adequado que nós fornecemos para os nossos clientes, nós podemos dizer assim, o Joãozinho gastou das 8 horas do dia, ele gastou 2 horas no Facebook, ficou 1 hora assistindo vídeo, ficou nas redes sociais, no Instagram, seja onde for, realizando outras atividades, ou então simplesmente com o jogo de paciência aberto no computador. Não estava navegando em lugar nenhum, mas tinha lá o joguinho de paciência. Quando a gente fala isso causa um certo impacto. As pessoas têm uma visão negativa, puxa, esse é um software dedo duro, e também alguns empresários têm uma visão punitiva. Usa esse tipo de relatório obtido, esse tipo de ferramenta, para punir. Acontece isso? Acontece. É uma saída? É. É a melhor? Não. A nossa experiência e a experiência dos nossos clientes tem mostrado que o sucesso desse tipo de ferramenta não é utilizando como uma ferramenta punitiva, mas como uma ferramenta educativa. E qual é a diferença de uma abordagem punitiva e da abordagem educativa? A punitiva, obviamente, pune, né? Dá uma bronca, demite o funcionário, sei lá, faz alguma coisa assim. Mas e a educativa? Na educativa, a gente identifica o empenho individual e o empenho das equipes, identifica o problema e trata isso através de treinamento. Treinamento nas equipes, do que se espera deles, muitas vezes, por incrível que pareça, a gente tem que ficar surpreso com isso, Daniel. Muitas vezes, o colaborador não tem uma clareza do que o empresário espera dele. E o funcionário, às vezes, fica um pouco perdido. E aí abre margem para ele fazer coisas que estão fora de foco. Então, com uma abordagem educativa, chamando a pessoa, às vezes, para conversar, não num tom de bronca, falar, olha, nós esperamos isso, nós gostaríamos de fazer assim. Treinamento nas equipes, às vezes sem citar nome, ou sem ficar dando indiretas deselegantes, mas explanar o que se espera deles, o empenho. Sabe que isso tem dado um boom. Tem se obtido um crescimento muito grande na produtividade e individual e nas equipes, utilizando essa ferramenta como uma ferramenta educativa. E aí, com o tempo, um pouco de paciência, conversa e no processo educativo, os funcionários deles, os colaboradores, o nome já diz, eles colaboram. O colaborador quer colaborar. Ele
se ele entender plenamente o que se espera dele e explicando para ele como quer que ele se comporte, e explicitamente o que é que ele faça, muitas vezes ele age errado por ingenuidade. E aí ele fica consciente, treina ele, e a ferramenta vai acompanhando o progresso, às vezes precisa chamar uma pessoa mais de uma vez, um ou outro só, na boa, aí a pessoa então se conscientiza. E a ferramenta então começa a mostrar como a produtividade melhora, como os funcionários ficam mais focados, como eles gastam menos tempo. Às vezes a pessoa está voltando do almoço, gasta 5, 10 minutos vendo uma página da rede social, alguma coisa assim. Isso não é, né? Isso não tira o foco do empregado. É que é uma pessoa, né? Precisamos discernir a pessoa, né, de robô. E a lei, né? Aquela visão de Taylor, de Fayol, administração científica, começo do século passado, não é mais assim, né, que as coisas funcionam, né? Então, nós temos ajudado a questão da produtividade dessa forma, através desta ferramenta, que inclusive essa ferramenta pode, obviamente, fazer bloqueios, então a pessoa vai tentar abrir paciência, abrir o Facebook, não vai conseguir, tem esse recurso, mas o grande recurso mesmo é utilizá-la como processo educativo. Tá? Então, nós temos ajudado os nossos clientes dessa forma. Obrigado, Paulo. Agora, Júnior, para finalizar, eu gostaria que você adiantasse aquilo que for possível, claro. Quais são as expectativas para 2021? Existem projetos de expansão em curso, novidades? Conta para a gente. Sim, as nossas expectativas para 2021 são extremamente otimistas, né? Tivemos um 2021 tanto complicado, contudo, nos abriu muitas oportunidades, né? Costumo dizer que crise é uma grande oportunidade de crescimento, né? Pode ser meio que paradoxo, mas é a realidade. Crise nos traz muitas oportunidades de crescimento. E crescemos. E 2021 não vai ser diferente. Estamos ajudando muitas empresas a se enquadrar com a LGPD, melhorando a segurança das organizações. Temos também 2 grandes novidades que está no forno, está quase pronta, mas que a gente vai anunciar para o mercado através das nossas redes sociais. Então, para o pessoal que está interessado em saber das nossas inovações para esse ano de 2001, que fique de olho nas nossas redes sociais, podendo acessar através do nosso site tyr.com.br, tyr.com.br. E lá a gente vai deixar todo mundo informado. Vai ter coisa muito interessante para o mercado brasileiro esse ano. É isso aí. Muito obrigado pela gentileza, viu, Júnior? Parabéns pelo trabalho de vocês e até a próxima. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Valeu. Obrigado. Paulo, obrigado pela participação, pelas explicações, por contar um pouquinho mais da história da TIR. Muito obrigado. Eu que agradeço a grande oportunidade de estar com vocês. Foi ótimo. Muito obrigado. Legal, excelente. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu conversei com Paulo Barreto, diretor de tecnologia, e o Júnior Ribeiro, diretor de negócios. Ambos trabalham na TIR. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.